Gente, sempre que vocês forem, coloquem o nome de vocês completo, certo? Eu vou colocar teste, mas vocês têm que colocar o nome completo. Não esqueçam de marcar na turma certa. Ainda há pessoas que marcam na turma errada, certo? Então, marquem a turma correta. Facilita o meu trabalho. Condicional simples, né? Assim dito em espanhol. Eu vou usar esse tempo verbal sempre quando for para expressar desejos difíceis de se realizar. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu não daria aulas, né? Só pelo motivo de eu ter dinheiro, eu não daria aula. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria um barco. Tipo assim, são desejos bem difíceis mesmo de se realizar. Pedir de maneira cortês para alguém algo, né? Evocar situações imaginárias, hipotéticas, né? Se, por exemplo, se fulano tivesse vestido num traje de banho, ela não iria à escola. É óbvio, né? Ninguém vai à escola vestida com a roupa de banho. E optar por ações ou condutas. Então, aí nós temos o nosso verbo sempre em primeira, segunda e terceira conjugação, que a estrutura nunca vai mudar. Nós temos a raiz do verbo, né? Até hablar, comer e escrever, né? Quem sabe dizer para mim o que significa o verbo terminar em AR? É R e R. Alguém lembra? Ninguém? É o infinitivo do verbo, gente. Certo? Aqui o AR significa que é de primeira conjugação, R segunda conjugação e R terceira conjugação. Eles estarem em AR, ER e R quer dizer que eles vão se apresentar assim. Eles se apresentam no infinitivo. Aí nós temos todos os sujeitos, né? Eu, tu, ele, ela. Aqui é os T, que é senhor, senhora. Aqui é um U, D, viu? Não é V não, é o D. Nós outros, vosotros, ellos, ellas e os tedes. Aqui são um só. Os tedes para senhores ou senhoras, que é numa situação mais formal. E aí o que acontece? Eu simplesmente, quando o verbo ele se apresentar dessa forma, eu acrescento as terminações de acordo com o sujeito. Então, por exemplo, yo hablaria, com acento. Tu, ele necessita de um S, então, hablarias. Ele hablaria. Nosotros hablaríamos, o acento. Vosotros hablariais. E eles hablariam. Então, o verbo ele tem que ser de acordo com o sujeito, certo? Então, a terminação da condicional simples vai ser isso. Então, ele diz condicional simples, porque é condicionado a uma situação. Se, eu venho lá o se do talvez, né? Se eu tivesse dinheiro, se eu ganhasse 1 milhão, que não é o exemplo lá do vídeo que eu coloquei lá para vocês. Se eu ganhasse 1 milhão de dinheiro, né? Na loteria, 1 milhão na loteria, por exemplo, eu compraria uma casa, eu compraria um barco. Esse compraria, ele está condicionado ao quê? Alguém sabe dizer? Como era que eu compraria essa casa? Bora, pessoal, falar? Sou eu que vou falar? É aula normal, viu? Tá aí, não digo mais que eu tô gravando. Se a gente quer participar, digo mais não. Então, ia, né, para terminação em AR. Aí eu venho para comer. Então, as mesmas coisas, ó. Comeria, comerias, comeria, mesma coisa. Escreveria, escreverias, mesma coisa. Aí eu vou ter os verbos irregulares, né? Só que nós só vamos tratar de dois verbos. Dois verbos, nós vamos estudar dos irregulares, que é o a ser e o tener. Por exemplo, se fosse pela regra, eu simplesmente colocaria o i aqui, né? Então, yo haceria. Só que ele é irregular. Então, eu tiro o c,
e fica haria, né? Então, o verbo todo ele vai ficar no haria. Então, eu haria, tu harias, ele haria, nós outros haríamos, vós outros hariais e eles hariam. E tener, em vez de ficar teneria, fica tendria. Então, eu tendria, tu tendrias, ele tendria, nós outros tendríamos, vós outros tendriais e eles tendriam. Então, os únicos dois regulares e irregulares que devemos tratar são esses aqui. Os outros, qualquer verbo que terminar em AR, eu só preciso colocar a terminação ia, para fazer sentido. Tá ok? Alguma dúvida em relação ao conteúdo? Não, tia. Ótimo. Não. Então, vamos seguindo para a atividade. Escolha o verbo conjugado corretamente em condicional simples abaixo. O sujeito é ele, né? Ele, se el bus estuviera chegando. E o verbo é correr. Qual que eu marcaria? O sujeito é ele e o verbo é correr. Eu correria. Ele correria. Qual a alternativa correta? F. 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 Muy bien. Él correria. Perfeito, muy bien. 2. Ella, também ella, né? E o verbo é estar. Estaria. C. C. Perfeito. 3. Nosotros é o sujeito e o verbo é limpiar. Limpiaríamos. Limpiado. Isso, perfeito, muy bien. Letra D. O sujeito é tu e o verbo é saltar. Saltarias. Saltaria. B, né? Saltarias. Isso. Perfecto. 5. Se el perro escapa, tu, aí pelear. O sujeito é Pelearia. Qual é que tem? É, Pelearia? eu acho que é a F, né? Mas, Pelearias, preste não? atenção quem está executando a ação. Se el perro escapa, né? Se o cachorro escapa, tu pelearias com ele. Ou seja, você, aqui o tu, brigarias com ele. Certo? Então, o tu é o sujeito. Qual é o correto aí? O C. Pelearias. Peleariais, aqui, viu? É a F, tia. Isso. Pelearias. Pelearias, muito bem. É porque esse verbo pelear quase a gente não vê, né? Aí fica em dúvida mesmo. O sujeito agora da 6 é elas. E o verbo é festejar. Elas. Eu acho que é a F, tia? Festejariam. Isso mesmo. Lembrem-se da tabela, gente, ó. Ó, ia, ias, ia, íamos, iais e iam. Vamos voltar lá. Correto. Eles festejariam se lhes dessem na beca. Beca é uma bolsa de estudos. 7. Que harias tu ao ganhar a loteria? Preste atenção. Ele está evocando a pergunta, né? E você tem que responder. Gritaria. Isso, né? Gritaria, como não é louca? E eu também. 8. Yo tomar. Eu tomarias. Tomaria, né? O ias é o tu aqui, ó. Eu não sei o que esse comer tá fazendo aqui, não. Ele tá errado aqui. Eu tomaria, no caso C, um helado. Se não estiver resfriado. Esse comer tá sobrando aqui. 9. Tu, aí tempo de venir esta noite a minha casa? Essa é uma pergunta. Aí, ó, tener. Lembre lá do verbo irregular. Tener irregular. E o tu, ele exige o S. Qual seria? Tendrias.
Perfeito. Tu tendrías tiempo de venir a mi casa esta noche? Yo conferí la frase. Tú tendrías tiempo de venir esta noche a mi casa. Así, correcto. Y las 10, yo, ahí mejor si yo fuera la responsable. A ser, não vou botar seria, é irregular, né? E o verbo é yo. Sujeito. Yo haría. Perfeito, Haria. né? A. Yo haría mejor se fuera la responsável. Eu faria melhor se eu fosse a responsável. Muito bem, então vamos enviar. Alguma dúvida, pessoal, na atividade? Não. E o Não, conteúdo? Aqui dá para vocês verem direitinho. Não dá para ver os pontos porque eu não coloquei ponto, né? Mas dá para ver corretamente as que vocês acertaram ou que erraram, né? Ó, verdezinho, verdezinho, ok? Dá para ver todas, certo? Então, não havendo mais dúvidas, encerramos aqui.